então o Santos Silva vai voltar. O Augusto Santos Silva não se candidata, se candidatar não é para ganhar. É para impedir que Seguro tenha sucesso. Imagina-se que há uma candidatura com sucesso, mesmo que Seguro não vença. Seguro pode alimentar a validade de voltar a liderar o Partido Socialista. E isso é a última coisa que Augusto Santos Silva quer e os que estão próximos dele. Essa é a razão de ser desta candidatura. Calorosas saudações, e o Santos Silva já teve mais cargos no governo do que eu pedi likes nas últimas 48 horas. Portanto, vejam o quão isto é significativo. Vamos tentar apanhá-lo, por isso, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Para lá estamos a caminhar, e partilhem o vídeo também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, enfim, o que tiverem. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, amanhã será anunciado por parte de Augusto Santos Silva se será ou não candidato à presidência da República. Entretanto, Miguel Morgado fez um comentário sobre isso e, sem mais demoras, vamos ouvir o parecer do próprio. Bem, eu acho que a novidade mais importante aqui é a ameaça, porque nós não sabemos, ele quarta-feira é que diz que se vai pronunciar, Augusto Santos Silva, que foi Presidente da Assembleia da República, e, portanto, logo pô funções de grande prestígio e importância no Estado português, ao longo dos vários governos, Guterres, Sócrates, Costa e depois com a presidência da Assembleia da República, e ele fez uma comunicação através da sua rede social, dizendo que, bem, António Vitorino, afinal de contas, não vai avançar, para grande pena minha, como se nós não soubéssemos todos, desde aquela noite das eleições, que António Vitorino não ia avançar. Era o segredo mais mau socialista. Mas enfim, tem que se fazer estas encenações. E ele então diz que no espaço político dele, em que ele se mexe, os socialistas não está representado nestas candidaturas. E, portanto, ele se calhar acha que tem que ser ele a dar o passo. Até porque ele não vê grande futuro na candidatura de António José Seguro. Lá está, é que ele diz, o que ele está a dizer implicitamente é que a candidatura de António José Seguro não presta. Não, ele já o disse praticamente abertamente. Não disse coisas até ofensivas, que não reunia condições mínimas. António José Seguro foi secretário-geral do partido dele. Sabem, o António José Seguro tem uma particularidade enquanto secretário-geral do PS. Se não me falha a memória, pelo menos no século XXI, foi o único líder do PS a ser líder do PS, a entrar e a sair sem nunca sequer ter concorrido a umas eleições legislativas. Ou seja, do ponto de vista eleitoral, para o qual o próprio se candidatava, não é? Não diretamente ao cargo de Primeiro-Ministro, mas para ser indigitado a Primeiro-Ministro após umas eleições legislativas, António José Seguro nunca sequer teve essa oportunidade para ser julgado enquanto funcionário, entre aspas, do Partido Socialista. António José Seguro é corrido do Partido Socialista porque houve, obviamente, uma cabala interna e que ainda hoje existe para afastar António José Seguro e aqueles que da sua linha ideológica faziam parte. E isto continua a ser visível nos dias de hoje. Aliás, muito disso advém também para o extremar à esquerda do Partido Socialista. Quando o Sérgio Sousa Pinto diz, por exemplo, este já não é o PS que eu conheço, já não é o PS de Mário Soares e afins, um bocado se reflete também nas ações que aconteceram contra António José Seguro. E isto vai ser interessante ver isto, porquê? Porque nas últimas eleições presidenciais que tivemos, também houve um candidato da linha ideológica do PS, mas que também era anti-PS, mais radical claramente do que António José Seguro, mas eu refiro-me à Ana Gomes. Ou seja, o que é que isto me parece? Parece-me que o PS, numa altura em que já está completamente partido por dentro, ainda quer transparecer mais que está partido por fora. Se já nas últimas eleições presidenciais deram um apoio oficioso a Marcelo Rebelo de Sousa, na altura por parte de António Costa, em que Ana Gomes ficou posta claramente de parte por parte de António Costa, agora vão ter um candidato da linha ideológica do PS, supostamente, António José Seguro, que não irá ter apoio. E Augusto Santos Silva sabe perfeitamente que não irá ganhar. Eu tenho vídeos meus, de há 1 ano ou 2 atrás, de sondagens feitas para eleições presidenciais, em que o Augusto Santos Silva nem 3% de sondagens tinha. 3% nas sondagens. Nem isso. Nem isso. Portanto, eu duvido sinceramente que eu até vos digo mais, o António Filipe, que é o candidato do PCP, eu não me admirava que o Augusto Santos Silva e o António Filipe tivessem percentagens similares. Não me admirava mesmo. Dependendo também quem é que o Bloco de Esquerda apresenta. Não sei se já apresentaram alguém, não sei se Francisco Louçã, não sei, Marisa Matias novamente, não faço ideia. Mas também depende de quem é que aparece à esquerda. Agora, o Augusto Santos Silva não é candidato para ir à segunda volta. Se me perguntarem, António José Seguro é, claramente, Santos Silva, de todo, muito, muito pelo contrário. Durante 3 anos foi líder da oposição, num tempo muito difícil para o país. O que Augusto Santos Silva não tolera é que o Seguro nunca tenha reconhecido como brilhante o legado de Sócrates. Porque Augusto Santos Silva foi um dos mais fiéis e tenazes defensores
do período de José Sócrates, de todo o período de José Sócrates, inclusive as suspeitas de corrupção e de abuso de poder. Augusto Santos Silva sempre fez todos os possíveis por intimidar quem ousasse contestar a magnificência e a bondade do querido líder, e depois, claro, regenerou-se com António Costa, com funções governativas, e foi recompensado na presidência da Assembleia da República. Mas o ponto aqui fundamental é este, é que o PS ainda está a travar a guerra de 2011. É 2011, não é 2015, é 2011. A guerra entre Sócrates perder, com a troika cá dentro, as eleições para Pedro Passos Coelho, vir seguro, lá está, a não reconhecer esse legado e a querer reconstruir o PS noutras bases, num período muito difícil, e todos aqueles que estavam com Sócrates a dizer assim, não, isto não pode acontecer no nosso partido. Quem manda aqui somos nós e, portanto, temos que chamar António Costa para vir repor o socratismo no Partido Socialista. Foi o que aconteceu. E só não foi tão direto porque, entretanto, Sócrates é preso em 2014. É preciso não esquecer que na véspera de Sócrates ser preso, em novembro de 2014, começou o debate no orçamento, sobre o orçamento de Estado, e Ferro Rodrigues era o líder parlamentar de António Costa era o secretário-geral, e faz um discurso a dizer que estão lá, Costa e Ferro Rodrigues, para reabilitar José Sócrates, que tinha sido um grande herói na luta contra a austeridade e contra a troika. Eu queria só deixar aqui uma série de acontecimentos cronológicos que nos levam talvez à circunstância em que estamos hoje em dia, ou à situação onde estamos hoje em dia, e quando as pessoas se perguntam porque é que Portugal está onde está, há vários fatores, obviamente. Agora, um deles é talvez a falta de qualidade na escolha política que os portugueses têm. José Sócrates, que foi preso em 2014 e está para ser julgado há 11 anos, foi escolhido com uma maioria absoluta em 2005, havendo já algumas suspeitas de, enfim, trafalhiços no seu governo. Em 2009 volta a ganhar, não com maioria absoluta, mas com maioria relativa. O PS volta ao poder em 2015, não com José Sócrates, mas com o número 2 de José Sócrates, António Costa, que era o número 2 de José Sócrates na altura do seu governo da maioria absoluta entre 2005 e 2009, ou no caso de António Costa, até 2007, antes de se pirar, entre aspas, para a presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, Sócrates é preso em 14, em 2015, um ano depois, os portugueses elegem para primeiro-ministro o número 2 do primeiro-ministro que tinha sido preso um ano antes. Esta é a primeira circunstância. Podemos falar da falta de qualidades e afins de Ferro Rodrigues. Não vou entrar muito por aí. Enfim, também tem que se lhe diga do ponto de vista político, não é? E atenção que Ferro Rodrigues não é eleito para ser Presidente da Assembleia da República, como foi, ou para ser líder da bancada parlamentar, mas estava claramente no núcleo próximo de António Costa, caso contrário não teria tido estas funções do ponto de vista político. E portanto acho que isso também acaba por ser autoexplicativo. E Augusto Santos Silva, exatamente a mesma circunstância. Ou seja, todas estas personagens políticas, ora por razões propriamente políticas, ora por questões legais, ora por questões acessórias, seja o que for, tinham mais do que razões para ter a sua credibilidade claramente afetada. Mas houve uma escolha por parte da população portuguesa de os colocar lá de forma direta ou indireta a governar o país nos mais altos cargos da nação nos últimos 20 anos. Atenção, António Costa foi Primeiro-Ministro e é atualmente Presidente do Conselho Europeu. Primeiro-Ministro durante 8 ou 9 anos. Se eu não estou em erro, foi o terceiro Primeiro-Ministro com mais tempo de governação. À frente dele, se não estou em erro, só o Cavaco Silva e o Guterres. E mesmo assim, com o Guterres, não sei se é taco a taco. Não sei quem é que Eu acho que o Costa ultrapassou o Guterres. Enfim, é o segundo ou terceiro Primeiro-Ministro com mais periodicidade. Augusto Santos Silva foi Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, se não estou em erro. Enfim, esteve nos governos todos e ainda acabou por ser Presidente da Assembleia da República, que na minha vida inteira foi o pior Presidente da Assembleia da República que eu já vi. E isto não tem nada a ver com questões ideológicas, tem mesmo a ver com a falta de imparcialidade que ele tinha nas questões ideológicas, salvo seja enquanto Presidente da Assembleia da República. Ferro Rodrigues exatamente a mesma coisa enquanto era Presidente da Assembleia. Ou seja, tudo isto é do ponto de vista político, pois há as questões financeiras e económicas e sociais e culturais também, que nos levam também ao período de estagnação que tivemos nos últimos 20 anos. Mas a escolha política, estes exemplos todos acabam por ser um pouco paradigmáticos daquilo que é a nossa situação atual em 2025. Enfim. Esse era o plano do PS de Augusto Santos Silva. E agora toda a gente à volta de Augusto Santos Silva detesta seguro, com medo de seguro. Porque aquilo que eles não podem tolerar,
O Augusto Santos Silva não se candidata, se candidatar não é para ganhar. É para impedir que Seguro tenha sucesso. Essa fragmentação à esquerda pode, de facto, É que o grande risco é este. Imagine-se que há uma candidatura com sucesso, mesmo que Seguro não vença, mas com sucesso, com mobilização. Sim. Aqui vai uma segunda volta. Imagine-se com a Almeida Gouveia Melo ou com o Marcos Mendes, não sabemos. E pode perder uma segunda volta. Mas se houver essa mobilização neste período tão dramático de crise dentro do Partido Socialista, Seguro pode alimentar a veleidade de voltar a liderar o Partido Socialista. E isso é a última coisa que Augusto Santos Silva quer e os que estão próximos dele. Essa é a razão de ser desta candidatura. Concordo plenamente. Embora ache complicado o António José Seguro conseguir galvanizar uma candidatura à liderança do PS. Se bem que, na política, num dia diz-se uma coisa, no outro dia, ou seja, como consequência dos ares do nosso tempo, as coisas podem mudar, não é? Quantos e quantos é que não estavam ao lado do Pedro Nuno Santos quando ele assumiu a liderança do PS e agora, passado 1 ano e tal, nem 2 anos depois, deram-lhe um chuto. Não posso dizer a expressão, mas vocês compreendem, e o abandonaram politicamente, não é? Quantos, não é? Portanto, as coisas mudam do dia para a noite, embora eu ache difícil António José Seguro, porque eu acho que os apoios internos no Partido Socialista para o próprio seriam complicados. Agora, e eu já disse isto anteriormente, se eu tiver que escolher entre votar no Gouveia Melo, entre votar no Marcos Mendes e votar no António José Seguro, eu não tenho a menor dúvida que eu voto no António José Seguro. Imaginando que só há essas 3 opções, ou seja, só há 3 candidatos, vamos imaginar. Entre esses 3, eu voto claramente no António José Seguro. É o mais idóneo intelectualmente, mais honesto intelectualmente. Curiosamente, acaba por ser o candidato mais antissistema. O Gouveia Melo pode vir com uma conversa de que, e tal, eu não tenho experiência nos partidos e, como tal, sou antissistema. Balelos, tanga. O sistema não é apenas fundado por partidos. Aliás, ele próprio sabe disso. Toda a gente sabe, não é? Portanto, há vários tipos de instituições do ponto de vista cultural, económico, político, no caso dos partidos, que fundam, mediáticas, televisões, que fundam aquilo que é o sistema, não é? Portanto, o sistema não é só os partidos em si, o sistema abrange muitos ramos de poder e de influência. Portanto, o candidato mais antissistema até acaba por ser o António José Seguro. Entre os 3, não tenho a menor dúvida que votaria no António José Seguro tranquilamente. Não tenho problema, não quer saber se ele é militante do PS, não quer saber. É o melhor dos 3, literalmente. Ideologicamente não é muito diferente do Marcos Mendes, em termos de posicionamento no espectro. Mas parece muito mais idóneo. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.